A protagonista de hoje é Heloísa Schurman, velejadora, escritora, educadora e uma das principais vozes globais na defesa dos oceanos. Ela foi a primeira mulher brasileira a dar 4 voltas ao mundo a bordo de um veleiro. Educou os filhos em alto mar, escreveu best-sellers, lidera a iniciativa Voz dos Oceanos e há mais de 4 décadas defende que cuidar do planeta não é uma escolha ideológica, e sim uma urgência civilizatória. Heloísa transformou o oceano em sala de aula, em casa, em causa e em missão de vida. Heloísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente nessa cadeira no Protagonistas. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Heloísa Schurman? Como é que você se define? Primeiro, quero te agradecer pelo convite, mas para dizer quem sou eu sou, primeiro, uma mulher, mãe, avó e todas as outras funções que eu fui adquirindo com o tempo, como navegadora, educadora, escritora, assim, defensora dos oceanos. Então, eu me defino dentro desses parâmetros que eu acabei de te apresentar. Qual foi o momento em que você percebeu que a aventura virou propósito? Ou sempre foi um propósito? Olha, primeiro, realmente, nós saímos para navegar em aventuras. A primeira, imagina, 10 anos no mar, criando os meus filhos nos oceanos, vendo eles crescerem, se tornando de meninos, saíram com 7, 10 e 15 anos, se tornando homens no mar, né? Na segunda viagem também, com a Cat. A primeira viagem foi de 1984 a 1994. Então, eduquei as crianças aí nessa fase a bordo do veleiro. Depois, na segunda viagem, de 1997 a 2000, junto com a minha filha Cat, o nosso filho David, também vendo a minha filha de 5 a 8 anos navegando conosco. Foram 3 anos. Na terceira viagem, foi aí o ponto da virada, na realidade, porque quando nós chegamos numa ilha de West Faiu, nós já vínhamos vendo, né, com esses anos todos no mar, que estava um elemento estranho, que não eram as baleias, não eram os peixes, mas um elemento que não pertencia ao oceano, às praias, aos costões, que era o plástico. Né? Então, ainda era muito incipiente, a gente via, né? Mas não tinha assim, a noção da proporção que isso estava crescendo. E aí você está falando de que ano exatamente? Olha, de até 98, quando foi a primeira vez que nós nos deparamos na ilha mais isolada do mundo, em Henderson Island, que faz parte do grupo Nemo, a ilha mais isolada. Fica onde? Fica no Oceano Pacífico e faz um triângulo com a Ilha de Páscoa e com a Polinésia. E o nosso próximo vizinho são as naves espaciais, porque é muito distante de qualquer continente. E aí nós chegamos num lugar desabitado e sentamos na praia e, de repente, a gente já viu a praia azul, laranjada. O que é isso? Era a primeira invasão, o primeiro contato com o plástico invadindo as praias. E nessa última viagem de 2016, chegamos na ilha de West Faiu e uma praia pequena. Sabe quando a gente se sente Robinson Crusoe? Vamos descer naquela prainha maravilhosa. Descemos e quando chegamos lá, o choque. Recolhemos mais de 10 lixos, assim, de 200 litros só de garrafa PET. Nem levamos outro lixo. Nem microplástico, era plástico mesmo. Não, plástico mesmo. Então, nós trouxemos a bordo, conseguimos lavar e tal, e o nosso veleiro, que foi construído para esse fim, ele é autossustentável, nós tínhamos uma compactadora, que ela compacta o lixo que nós produzimos, seja de papelão, de lata, de plástico. E aí compactamos em pacotes, levamos a bordo e navegamos até a ilha de Guam, que fica a 3 dias de viagem, onde tem uma base militar, uma base naval, que aí conseguimos reciclar. Então, foi dali que foi feito um vídeo que, na época, era Facebook, viralizou, e as pessoas perguntavam: o que é que vocês vão fazer? Vocês navegam, vocês nos mostram as coisas bonitas. E nós sentamos como família, trouxemos pessoas de mídia, professores e cientistas, o que é que nós podemos transformar
né, esse nosso oceano para melhor. E aí, então, nós criamos a Voz dos Oceanos. Foi a partir desse momento que virou uma missão coletiva? Talvez o sonho pessoal tenha virado uma missão coletiva? Exatamente, virou uma missão coletiva e, para mim, assim, uma missão muito pessoal também, no sentido que qual o futuro que eu quero deixar, o presente e o futuro. Eu tenho 5 netos, né? Então, como é que eu vou deixar para eles esse mundo que eu vivi de poder nadar, mergulhar, sem ser atingido por esse horror dos plásticos chegando nas praias. Então conta pra gente exatamente como é essa iniciativa, a Voz dos Oceanos, o que vocês fazem, há quanto tempo vocês estão atuando e qual é o objetivo de vocês? Tá, nós estamos atuando já nesses últimos 5 anos, então nós temos o tripé da educação ambiental nas escolas, tanto públicas quanto particulares, e não é só nas escolas, mas também em outros programas que a gente faz. Todo mundo acha, por exemplo, que algum programa de fazer limpeza de praia é só a limpeza de praia. Não é. É uma mudança de hábito das pessoas. É uma educação ambiental para os adultos também. Então, a gente trabalha dentro desse âmbito de educação ambiental. Nós trabalhamos também com o lado científico, apoiado pelas universidades, tanto da USP quanto do Univale, né, em Santa Catarina, apoiando os projetos de pesquisas dele. Inclusive, revelamos assim, um estudo que foi feito na costa do Brasil sobre microplásticos nos bivalves, é um projeto bem científico da USP, e temos também a inovação, quais são as tecnologias que podem ser usadas, que nós podemos divulgar, e o projeto também de comunicação, porque todo mundo conhece a família Shima através da televisão, que a gente apareceu, e hoje com as mídias sociais mais ainda. Então, nós estamos usando esses tripés e mais um tripé também, que é o tripé da arte. Através da arte, conscientizar as pessoas. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam. Você conhece uma causa, você pode defender. E você conhecendo o estado que estão os nossos oceanos, você pode não só conhecer, mas transformar. Você pode mudar os seus hábitos, né? Então, assim, vários hábitos do nosso dia a dia que podem ser mudados. Então, nós estamos trabalhando. O nosso hábito do dia a dia, por exemplo, é do consumo que nós temos exagerado. Todo mundo compra como se não houvesse amanhã, né? Então, não vou dizer que você não compre, mas vamos reduzir esse consumo. E a maneira como você se relaciona o dia a dia com aquilo que você consome em casa. Todo mundo fala, eu não jogo lixo na cozinha da minha casa. Mas você vê vídeos imensos de Ano Novo, de todo esse pessoal que vai para a praia, né? E lá dá oferendas para Iemanjá, e quando sai aquela, né, quantidade de plástico. Então, são pequenos hábitos. Leve a sua sacola retornável quando você vai para o supermercado. Gente, você não sabe a quantidade. Leve para a praia também. Leve para a praia e recolha o lixo, traga o seu lixo de volta, né? Então, são pequenos hábitos. Então, assim, por exemplo, eu faço o meu iogurte em casa, que é uma coisa muito simples de fazer, porque eu não posso pensar de que eu vou nadar e um copinho de iogurte vai bater no meu rosto, porque está boiando, porque não foi propriamente descartado. O que acontece é que todo mundo acredita na questão que a reciclagem vai resolver tudo. Gente, não vai. Então, nós temos que pensar que nós produzimos uma quantidade absurda de mais de 5 milhões de plásticos e somente 3% desse plástico é reciclado no Brasil. 3%. No mundo são 9%. Então, você fica pensando e diz assim, mas o que mais que eu posso mudar? Por exemplo, eu brinco e eu digo assim, eu tenho água mineral, me dá uma garrafinha. Aí eu digo para as pessoas, eu sou alérgica a plástico. Eu levo a minha garrafinha, eu reencho a minha garrafinha. Então, cada vez que você está comprando uma garrafa plástica, você não sabe onde vai parar essa garrafa. As cidades como São Paulo, algumas cidades grandes, têm
assim, também os catadores que vão para a rua, que é realmente um exército de pessoas que está fazendo um bem muito grande, os próprios serviços de limpeza urbana que recolhem no dia certo, mas muito desses resíduos não são colocados de maneira que deve ser. Então, são colocados no lixão, porque nós descartamos também incorretamente. Então, você tem que lavar, tem que estar seco, tem que separar. E muita gente não faz isso. E aí acaba que dá uma chuva, todo esse lixo que está na beira da calçada, que está no meio-fio, e aí vai levado. E aí, como disse um aluno para mim, professora, o meu lixo, eu moro em São Paulo, o meu lixo não vai para o mar. E você sabe geografia? Sei. Então, responde uma pergunta. Todos os rios desaguam no mar, né? Então, esse lixo vai sendo levado e acaba nos oceanos. Antigamente, eu costumo dizer, chegando perto da Indonésia, atravessamos, por exemplo, da Nova Zelândia para a Austrália. Perto da Indonésia, nós vimos navegando, mar lindo, maravilhoso. E aí eu digo, antigamente, os grandes navegadores, o que é que eles viam quando se aproximavam de terra? Eles viam os pássaros, as folhas que estavam chegando. Hoje, eu sei que a gente está chegando perto de terra porque passam as garrafinhas, o lixo boiando. Então, é uma mudança que só depende de nós. Transformar depende de nós. Por isso, a nossa missão é assim, de fazer com que as pessoas se conheçam. Você conhecendo, você sabe que você pode cuidar. Você tem que ter o diagnóstico para que você tenha o tratamento correto. Então, diagnosticar o que está acontecendo para a gente poder fazer o tratamento adequado, né? Não é? Sim, você tem toda a razão. Heloísa, são muitos e muitos anos em alto mar. O que essa experiência toda te ensinou sobre autonomia, sobre medo e sobre confiança? Vou começar com o do meio. Tá bom. Medo. O medo eu tenho. Muita gente acha que eu não tenho medo. Ai, você é uma corajosa. Não, eu tenho medo. Só que a minha fé é maior do que o medo. E eu vou com medo mesmo. Eu sei que estar no mar oferece assim, um desafio ao meu medo, né? As ondas grandes, o barco que balança, as tempestades que estão ficando mais fortes. Mas a minha fé em Deus, independente de qualquer religião, gente, é muito grande. Então, eu tenho muita fé e sempre acredito que eu vou conseguir, que vai dar certo. E tem dado, né? Então, são 41 anos navegando com filhos pequenos. Então, a minha fé é muito grande. Autonomia também, porque eu soube tomar o leme nas minhas próprias mãos. Então, eu não sou uma turista dentro do próprio barco, né? Então, eu sei navegar o barco, eu sei fazer manobra, eu sei me virar na hora que precisa estar ali toda a tripulação. E a terceira... Tem um preparo para isso tudo também, evidentemente. Exatamente. E também com o tempo, com a experiência. E a terceira que você perguntou? Autonomia, confiança. Confiança. Ai, isso aí é uma confiança que é uma moeda de dois lados, vamos dizer assim. Eu tenho a autoconfiança de que eu sou capaz, né? Então, por exemplo, este ano de 2025, eu cruzei 2 oceanos. Eu cruzei o Oceano Índico e cruzei o Oceano Atlântico. O Oceano Índico é o pior oceano que eu cruzei até agora. São 4 oceanos, o mais difícil. São 4 oceanos que eu já cruzei. Então, o Índico é a 4ª vez que eu cruzei. E todas as vezes é assim, é como você está numa máquina de lavar gigante. Uau, uau. Porque ele não tem nenhuma ilha que amorteça o seu... e nem um lugar para parar. Então, assim, eu tenho que ter uma autoconfiança, uma capacidade também de não entrar em pânico se as ondas são grandes, a capacidade de ter o treinamento para estar me segurando, porque o barco chega a virar nesse... Joga mesmo, você vai para a parede. Muito. Para você não se machucar. Por quê?
eu não tenho nenhum lugar para parar. Eu não tenho uma ilha para parar e dizer, eu quero um médico. Não existe. Então, eu tenho que ter realmente uma confiança muito grande no meu capitão, que é a pessoa que está conduzindo o barco, no próprio barco, que é um barco guerreiro. O veleiro Cat também é um barco guerreiro, um barco de aço. Né? Então, eu tenho que ter essa confiança que eu possa estar navegando. E isso tudo, esses 3 elementos juntos, fazem com que eu me torne uma tripulante corajosa. O que esses 40 anos em alto mar te moldaram como mulher, como líder? O que você aprendeu durante todos esses anos em situação tão diferente do que a gente está acostumado e que te moldou? Olha, para mim a principal coisa é que nunca perder a minha essência. Eu, como essência de mulher, de ser a mãe, de ser a avó, de ser a pessoa que está no barco, a marinheira, nunca perder a minha essência de mulher. De eu ter os cuidados, o autocuidados comigo mesmo, a minha proteção de pele, os meus cuidados, mesmo que eu esteja dias de vento, de chuva, de cuidar de mim, do meu cabelo. E também, baseado em tudo isso, de ter, eu digo assim, eu me amo. Eu gosto muito de mim, eu ter a minha autoconfiança. Eu pratico meditação, então isso também é um elemento que me salva como mulher. Porque tem horas que você tem vontade de jogar todo mundo no mar, né? E vice-versa, talvez eles tenham vontade de me jogar no mar. Mas você tem, para mim, como mulher, eu tenho que estar no comando da minha vida. Para mim, assim, eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu posso chegar, né? E eu não posso perder nunca porque eu sou essa pessoa. Porque você pode mudar, porque você pode fazer isso. Posso, mas não quero. Eu sei quem eu sou, até onde vai o meu limite, mas a minha essência como mulher é, para mim, fundamental nunca perder. Eu não posso deixar de perguntar qual foi o maior perrengue que você já passou. Foi numa dessas 2 travessias pelo Oceano Índico? Olha, assim que você vou morrer agora, não tem jeito. Teve isso? Teve. Não, nem foi nenhuma dessas. Foi em 1992, quando nós saímos da Nova Zelândia. Saímos um pouco atrasado, meu filho desembarcou, ficou em terra, o David, e nós saímos da Nova Zelândia, levamos inclusive um amigo do meu filho mais novo, de 16 anos, para navegar conosco, né? E saímos com tempo bom, previsão de 3 dias, tempo bom, era 1 semana de navegada até Fiji. Tudo bem, tranquilo, barco forte. E chegou no 3º dia, fomos avisados, não tinha toda essa tecnologia de satélite, via rádio, de que vinha uma tempestade. E aí preparamos, baixamos vela, fiz sopa, lógico, funcionei também de mãe cozinheira ali, fiz um monte de sopa para tomar, que era mais fácil. E me preparei, roupa de lã, etc. E a tempestade veio, essas coisas só acontecem de noite, né? A tempestade sempre entra à noite. Que isso, né? A tempestade entrou e com os ventos que foram muito maiores do que o nosso radioamador previu, o barco chegou uma hora que ele deitou, as velas encheram de água e os mastros quebraram. Nós tínhamos feito uma revisão nos mastros e talvez num dos 18 cabos, que é mais ou menos como essa mesa assim, né? Que seguram o mastro, um deles quebrou e quando a força da onda e do vento, que estava a mais de 100 km por hora, bateu, quebrou. Então, quebrou, aquilo tudo caiu dentro d'água. E a última coisa que você pensa é que você vai perder a sua propulsão, que é o vento, né? Nós tínhamos um motor com autonomia, nós estávamos a 3 dias da Nova Zelândia. Bom, então sentamos e o que é que nós vamos fazer? Qual é a emergência que nós temos que fazer? Voltar para Nova Zelândia, contra o vento e contra as ondas. Né? Era meu aniversário, 22 de junho, eu nunca me esqueço, porque deu um dia mais tranquilo, até fiz um bolo de aniversário. E aí nós resolvemos voltar. Nós fizemos esse trajeto em 3 dias e nós demoramos 11 dias para voltar.
Meu Deus. 11 E o dias. tempo inteiro com tempestade? Tivemos mais 2 tempestades, né? Então, nesse momento, é aquela coisa, eu tô com medo, tô, mas vai ter que continuar, né? Tínhamos que Ainda ter que passar uma confiança, uma segurança para o teu filho, para o amigo dele, para as crianças ali, Não, imagino. né? É assim, você é aquele momento, e para mim também foi um momento muito assustador, porque eu estava com um filho que não era meu. Pois é, ainda tem isso. Ainda tem isso, É. né? Então, assim, e agora, né? Nós temos que ter. Aí vem o lado da confiança. O barco está bem, ninguém está machucado, nós podemos voltar com nossos próprios meios. E aí voltamos no motor até. Nós saímos para chegar numa ilha, chegamos na outra, mas tudo bem. Demoramos 11 dias para voltar. Então, para mim, aquela viagem ali foi a pior, assim, um momento pior que eu já passei. Nunca pensei que o barco ia afundar. Sinceramente, eu achava assim, a gente vai demorar, mas vai chegar lá. A Nova Zelândia, depois que passou essa primeira tempestade, ofereceu até a Marinha para vir buscar, mas nós dissemos não, estamos bem, vamos voltar. Mas foi uma prova ali de confiança, de coragem e fé, né? Com certeza. Você sempre diz que os oceanos regulam o clima e que 50% ou mais de 50% do que a gente respira é produzido pelos oceanos. Por que ainda é uma questão tão invisível nos debates mais importantes do mundo, nos debates públicos, nos debates econômicos? Porque ainda não se chegou a um nível que, eu digo assim, a floresta amazônica há muitos anos vem se propagando como o pulmão do mundo, né? Há mais de 20 anos. Agora que estão se voltando os olhares definitivos assim para descobrirem que, não descobrirem, mas conhecerem esse fato de que mais de 50% do nosso oxigênio vem dos oceanos. Então, ainda falta muito, é muito recente esse pensamento. As pessoas ainda estão com aquela ilusão que diz assim, são importantíssimas as florestas, sem elas também, né, não se forma esse clima. Mas eu digo assim, o pulmão tem 2 lados, um é verde e o outro é azul. Então nós precisamos realmente conhecer esse lado, porque se o oceano para, recentemente eu fui fazer um texto e eu digo, se o oceano para de respirar, nós também. Nós não podemos respirar só com a floresta. Então, nós somos interdependentes. Tem uma questão muito importante também, essa questão da mudança climática, tem tudo a ver. Está tudo ali interligado, conectado, exatamente. O que realmente funciona quando a gente fala de mudança de comportamento em relação a isso? É culpa? É medo? É informação? O que funciona? Nenhum desses elementos que Nada. você falou, não. Sobrevivência. Nós estamos caminhando para uma elevação de temperatura que vai chegar a um ponto que é uma questão de sobrevivência. Nós podemos ver isso nas grandes desastres climáticos, que não importa, não é Deus nem ninguém que está fazendo isso acontecer. Isso é tudo reação deste aquecimento global, né? Desse mudanças climáticas. Sim. E assim, a gente vê isso de perto e não precisa... mas agora você vê em Nova York a maior tempestade de neve do mundo, né? Mas isso faz parte dessa mudança, desse vórtice climático. Mas as pessoas acham que não. Então, eu tenho pessoas que perguntam como você fala de mudanças de clima se a gente vê que está um inverno mais rigoroso. E aqui em São Paulo, inclusive, quase não teve o verão, que chegou tarde, né? Mas tudo isso faz parte de um processo que vai mudando, né? Então, a gente vê, eu vejo... Isso tudo faz parte da mudança climática também. Não era para estar com tanta neve assim lá, não era para não ter verão em São Paulo. A gente está vendo uma quantidade de chuva absurda também, depois de um período longo de seca. De secas. Mas isso tudo são essas mudanças que estão acontecendo. Já aconteceram isso há milhões de anos, e que teve a era do gelo. Mas, gente, nós estamos acelerando, né? Encontrei um jovem numa ilha de Tuvalu, e que a água está subindo, e que são os primeiros refugiados climáticos do mundo. A Austrália, muito boazinha, disse, eu vou receber esses refugiados num total de 100 e não me lembro quanto pessoas por ano.
As ilhas têm... Cento e tantas 9 pessoas. pessoas. Tem 9 mil habitantes. Então, dentro de uns 20, 30 anos, a ilha vai estar debaixo d'água. Então, assim, mas aqueles que estão vindo estão se salvando. Mas aí você se pergunta, não são só essas pessoas dessas ilhas, são milhares de ilhas. Países que estão ameaçados da uma subida de 1 metro, 2 metros das águas em Bangladesh, das águas na própria Jacarta. Nós estivemos na Indonésia, passamos 4 meses lá. A Indonésia, Jacarta, devido a furar muitos poços de água, eles têm um terreno muito poroso, né? A água está subindo a uma velocidade incrível e é o primeiro país que construiu uma capital fora, 1.300 quilômetros em cima da montanha, para mudar a capital de 11 milhões de pessoas. Não são 11 mil, são 11 milhões de pessoas. Então, essas mudanças a gente está vendo. É você chegar numa ilha que você tem que parar, e o nosso barco tem um dessalinizador, e fabricar água durante várias horas, durante um dia, para prover água para uma população de 100 e poucas pessoas, porque faz 3 meses de seca, eles não têm água doce para beber e estavam desesperados. Então, eu sinto isso, assim, na pele, eu vejo isso. E todas as pesquisas, vendo... Não, porque a estatística diz isso, gente... Eu vi, eu não estou dizendo um fato, número, nem nada disso. Eu vi essas... na ilha de Fiji, por exemplo, a gente tem que ajudar os nativos que estavam construindo uma barreira contra a água que estava subindo e ajudar a mudar as carteiras, o quadro negro e tal, levantar e mudar para uma escola nova mais que eles fizeram, mais para cima, porque essa ilha, por sorte, tem uma montanha, né? Então, ilhas, a maioria dos atóis que tem 3 metros, o mar sobe 1 metro, a primeira coisa que invade é o poço de água doce. Então, assim, a gente vê que realmente está acontecendo. E pessoas que eu conheci em 1989, numa ilha que se tornaram minhas amigas, que a gente ia pescar conchinhas, como é que chama? Marisco, na praia. A gente andava naquela praia e lá pegava marisco, ela fazia um arroz de marisco para mim. Isso na Indonésia também? Não, na Polinésia Francesa. Na Polinésia. Aí, depois, na segunda vez que eu passei, a gente já, em 1997, quando eu passei, a água já tinha subido, a praia já não era tão grande. E na última vez, agora que nós passamos... Não só isso, mas a água estava pelo joelho. E ela dizia para mim, por que a água não baixa mais? Ela não podia entender. É uma ilha que tem 10 habitantes, eles vivem do coco, né? Eles cultivam o coco e o navio vem uma vez por ano para buscar e recolher esse coco. Ela não podia entender como que né, a água estava subindo. E os passarinhos, que os ninhos estavam sendo cozinhados, né? Porque a temperatura estava mais alta. Então, assim, eu vi... nós vimos, né, dentro da nossa expedição, tudo isso que está acontecendo. Então, negar que haja mudanças climáticas, sabe? Eu fico bem brava. Eu digo, gente, está acontecendo... Testemunho ocular disso, né? Nós todos também estamos no Brasil. Quem ia pensar uma tragédia como o Rio Grande do Sul? Sim, com certeza. Nunca, assim, nem em milhões de anos, previsão, nós não íamos pensar que isso podia acontecer, né? Então, ventos fortes como aconteceram recentemente, né? Eu digo... O pessoal diz para mim, não existe mudança climática. Eu digo, eu morava em Florianópolis. Eu nunca tinha ouvido falar em ciclone, né? Eu cresci lá, eu nunca tinha ouvido falar em ciclone. Agora você ouve essa palavra na boca de todo mundo. Todo mundo fala, sabe o que é. A previsão de tempo dá um ciclone, né? E existiam... Os nomes dos ciclones brasileiros são designados pela Marinha. Então, eu não me lembro se eram 10 ciclones que eles tinham... Já passou dos 10 e tem que fazer mais nomes. São todos nomes indígenas, né? Acho muito bonito esse lado. Mas não, sabe? Então, está aumentando cada vez. E as pessoas estão... Ai, mas a maré subiu, que a onda invadiu. Gente, isso vai se tornar né,
recorrência, né? Então, tem vários lugares. O pessoal pensa que é só nas ilhas do Pacífico. Aqui no Brasil, nós temos uma cidade no estado do Rio, que também já está sendo invadida. Na ilha de Taparica, a água está subindo também. Então, assim, vários lugares ao longo da costa do Brasil a gente está vendo acontecer, né? Mas nós temos que diminuir, por exemplo, o consumo de automóveis, por exemplo, toda essa produção que vem do óleo, né, do diesel, né? Então, a gente tem que saber que é uma realidade, né? Então, as mudanças energéticas têm que estar acontecendo com mais rapidez. Você também é escritora, você já escreveu 7 livros, tem alguns best-sellers, acabou de escrever aqui 2 livros infantis, vou mostrar aqui para o nosso telespectador. Tem esse e tem esse. A Cat, a Guardiã dos Oceanos. Isso, que é o nome da sua filha. Isso. Em que momento que você resolveu virar uma escritora e por que escrever para criança? Já é para dar um alerta para a criança entender? Aliás, é muito legal, né? É a Cat contra o pirata Poluix. Poluix. Incrível, adorei esse nome. Ele é muito poluinte. Polui tudo. Polui tudo. E que, na realidade, representa todos nós, né? É um pirata que está ali pertencendo a uma raça humana, vamos dizer assim. Não, eu comecei a escrever, já tinha escrito um livro infanto-juvenil, mas de toda a nossa viagem, a Expedição Oriente, com lendas. E aí foi pedido, assim, de várias pessoas, escola, fiz programa educacional e começaram a pedir e falar. Eu falei assim, não, vou sentar e realmente a Voz dos Oceanos, nesses 4 anos, para mim, foi assim, uma escola para me mostrar não só os problemas, mas também as soluções, porque a gente encontrou, que eu acho o máximo que você falou, por que as pessoas não... As pessoas, sejam estudantes, as mulheres ribeirinhas, pescadoras, as ONGs que estão trabalhando. Alguém falou para mim, nunca se viu tanta ONG ganhando dinheiro com essa questão dos oceanos. Eu falei, se ONG ganhasse dinheiro, gente, nós estávamos milionários. Mas não é isso. Mas é importante que existem muitas ONGs que estão trabalhando. Então, esse lado positivo que a gente viu, por exemplo, a defesa das restingas, de plantar, para não deixar a água invadir. Os corais, a recuperação dos corais, né? Como aqui no Brasil nós temos a biofábrica dos corais. Então, assim, a gente vê que existem várias pessoas que estão trabalhando com isso, com essa recuperação da nossa natureza. Então, eu resolvi, aí disse, vou escrever um livro para as crianças, sendo que a Cat, a nossa personagem, a guardiã dos oceanos, para mostrar que como todas as crianças podem também ajudar. Então, essa é a minha nova faceta, né? A minha nova missão de estar trabalhando mais na educação ambiental. Que ontem, né, aliás, foi o Dia Internacional, né, o Dia Mundial da Educação Ambiental. Sim, várias facetas, né? O tempo voou, a gente já estourou, mas eu sempre gosto de terminar fazendo a mesma pergunta para todas vocês. O que significa para você ser protagonista da sua própria história? O que significa para mim? Significa que eu posso viver a minha vida e, principalmente, se eu sou capaz de inspirar as outras pessoas a transformarem a sua vida para melhor. Maravilhoso! Você é demais! Obrigada! Obrigada. Foi um prazer gigantesco. Muito obrigada a você.